Vamos lá, pessoal, dando continuidade a essa videoaula, né, sobre representação, simbologia em instalações elétricas. Nós vamos olhar agora detalhadamente como os principais símbolos são utilizados num projeto elétrico. Tá? Então aqui nós temos inicialmente uma maneira simplificada, uma representação do que seria, por exemplo, uma sala, né, com alguns pontos já definidos. Então nós temos aqui um quadro de distribuição, então esse quadrado, esse retângulo representa o quadro de distribuição. Aqui nós vamos ter uma lâmpada, então a lâmpada é representada dessa maneira, tá, com um círculo um pouco maior do que seria o interruptor, então o interruptor é um círculo menor. E uma tomada baixa, a tomada baixa é representada dessa maneira. Além disso, nós temos os eletrodutos ligando esses pontos. Então, essas linhas em branco aqui ligando os pontos são os eletrodutos. Tá? Importante destacar que o que eu vou falar aqui são regras gerais da representação. Toda essa representação vem da NBR 5444, que é a que fala especificamente de como os símbolos devem ser inseridos na norma. Ou seja, quais são os símbolos, por exemplo, para lâmpadas, quais são os símbolos para os diferentes tipos de interruptores e assim por diante. É uma leitura que não é opcional, é obrigatória, recomendo ler. E aqui está um exemplo, por exemplo, de como seria a representação, por exemplo, de interruptores, segundo a norma. Então, você vai representar um interruptor de uma seção dessa maneira, um círculo menor com letra minúscula indicando quem que ele controla, tá? Quem que é o ponto comandado. Por exemplo, um interruptor de 3 seções é representado dessa maneira, né? Com as letras dizendo quem são os pontos comandados. A lâmpada, pode ver que é um círculo um pouco maior, tá? Com alguns símbolos, algumas exigências de representação. Você deve falar quem controla aquela lâmpada. Tá? A letra minúscula indica o ponto de comando. Você tem que indicar aqui, por exemplo, a potência daquelas lâmpadas conectadas. Tá? Ou seja, nesse ponto de luz eu teria 2 lâmpadas, cada lâmpada de 100 watts. Tá? E além disso, eu tenho indicação aqui de a que circuito aquela lâmpada pertence. Observe que aqui o número do circuito é precedido de um traço e seguido por um outro traço. Tá? Então esse tipo de representação indica que esse ponto aqui é um ponto de uso, ou seja, o circuito 4, eu estou usando energia naquele ponto. Tá? Então são vários símbolos para vários tipos de elementos. Tá? Não adianta ficar aqui passando um por um, porque você não vai memorizar só aqui. Então a ideia é entender a lógica dessa representação e depois trabalhar e ler na norma e trabalhar com exercícios. Faz uma sala e tenta fazer diversos tipos de conexão. Tá? A gente vai ver mais para frente como é feita a conexão. Porque o Unifilar ele não explica a conexão, ele simplesmente fala a localização, como foi dito anteriormente. Então, voltando naquele exemplo que nós tínhamos aqui. O que nós temos? A ideia aqui é ligar essa lâmpada e ligar essa tomada. Então vamos imaginar que isso aqui, por exemplo, é uma sala. Tá? E nessa sala, esse ponto de tomada aqui, obviamente não está completo, eu teria mais tomadas, mas esse ponto de tomada aqui eu vou fingir que é um TUI, que é, por exemplo, um ar-condicionado. Tá? Então eu vou começar fazendo a representação dessa instalação elétrica. Bem, eu tenho os eletrodutos, eu preciso ainda indicar o que vai passar aqui dentro desse eletroduto, se lembram? Então, dentro desse eletroduto, vamos começar a pensar só nas lâmpadas. Dentro desse eletroduto eu preciso passar pelo menos um neutro, o símbolo para o neutro é esse aqui, tá? E um fio fase, ou seja, eu estou dizendo que aqui tem um fio neutro e um fio fase. Tá? Esse circuito de iluminação vai precisar de pelo menos um neutro e uma fase. Então já coloco que daqui para cá vai ter que passar um neutro e uma fase. Na representação segundo a norma 5444, eu tenho que indicar a que disjuntor esses fios estão associados, ou seja, de que circuito esses fios fazem parte. Tá? E essa simbologia é colocada sobre a representação da fiação. Então, digamos que esse fio aqui, quando eu fiz meu quadro de distribuição de circuito, eu falei que o circuito 1 é o circuito de iluminação da sala. Então, esse circuito aqui, esses fios vão ser do circuito 1. Eu coloco aqui em cima o número do circuito. Esse número tem que ser colocado sobre, tá? Não pode ser colocado em outra posição. É sobre o símbolo da fiação. Importante também indicar qual o tamanho, a bitola dessa fiação. A gente ainda não aprendeu a calcular a bitola, mas eu tenho que fazer na representação o tamanho dessa bitola. Digamos que no cálculo lá
da fiação, né, do tamanho do fio, eu calculei que esse fio seja um fio de 2,5 milímetros quadrados. Então, a indicação do tamanho da bitola vem abaixo da representação dos fios. Então, isso viria, por exemplo, aqui. Tá? Eu não preciso colocar milímetros quadrados, basta colocar um ponto ao lado do 2,5. É importante colocar esse ponto, pessoal, porque isso faz com que eu não confunda esse símbolo aqui com, por exemplo, número de circuito ou então espessura do eletroduto. Tá? Então, a representação básica da fiação é feita dessa maneira. Neutro é esse símbolo, fase é esse símbolo cortando o eletroduto, sempre cortando o eletroduto. Não precisa ser colorido, eu estou usando cores diferentes só para você associar com o fio neutro, que é azul, e o fio fase, que pode ser vermelho, preto ou branco. Tá? Então, beleza. O fase e o neutro estão percorrendo esse eletroduto. E agora? Como a gente já viu anteriormente, na conexão de uma lâmpada, né, a gente já tem trabalhos em laboratório, quem já trabalhou em laboratório fazendo instalação, toda lâmpada, isso aqui sendo uma lâmpada, para funcionar, ela tem que estar ligada a um neutro, tá? Que possui uma carga baixa, né, idealmente zero, e um fio que em algum momento vai estar carregado, ou um fase, com o problema que se você ligar a lâmpada entre a fase e o neutro, ela vai estar sempre ligada, ou que a gente vai chamar aqui de retorno, que é um fio que normalmente está ligado ao interruptor, ou seja, esse fio ora é carregado, ora está desligado. Então a lâmpada está sempre ligada entre o neutro e o retorno para funcionar, ou seja, vai ter uma diferença de potencial entre esses dois pontos. Pensando nisso, o que nós vamos fazer? Vamos pensar como que essa fiação vai percorrer o circuito. Se eu trouxe a fase e o neutro para essa lâmpada, eu tenho que conectar alguma coisa a esse interruptor. Tá? Então, a gente liga sempre a fase ao interruptor, nunca na lâmpada por questões de segurança. Tá? Eu poderia fazer essa tracejada aqui, tá? Dessa maneira aqui, fazer algo desse tipo aqui. Por exemplo, fazer um fio fase assim. Só que por questão de organização, a gente tenta manter a leitura sempre na horizontal. Para isso, eu posso usar, por exemplo, uma linha de chamada aqui e fazer minha representação em cima dessa linha. Então, vindo nesse percurso aqui, eu ter uma fiação vindo para cá, e para cá, necessariamente, esse fio fase vai passar por essa caixa de passagem que tem aqui, e vai passar reto aqui para baixo. Tá? Então, eu vou fazer a representação que nesse eletroduto aqui, vai estar passando um fio fase. Ora, de um lado do meu interruptor eu vou conectar a fase, da outra eu tenho o retorno, que é aquele fio que muda de estado dependendo da posição do interruptor. Então a representação do retorno é isso. Né? O fase é um fio passando inteiramente pela linha, e o retorno ele só toca essa linha de chamada, ou então o eletroduto. Só que uma coisa importante. A gente vai ver, quando eu mencionei lá a simbologia, vocês lembram que eu tinha que colocar uma letra referente a quem o interruptor está controlando? Então, como esse é o primeiro interruptor do meu circuito, né, do meu sistema, eu vou falar que esse aqui é o interruptor A. Tá? Então, eu tenho que colocar ao lado do interruptor uma letra minúscula indicando quem que ele está controlando. Então, ele está controlando os pontos de iluminação azinho. Então, eu tenho que colocar também ao lado do ponto de iluminação o azinho para fazer esse casamento. Isso está na norma, é obrigatório. Tá? Então, se esse interruptor está controlando também essa lâmpada, aqui também vai receber um azinho. Ou seja, olhando aqui, eu sei que esse interruptor controla essas duas lâmpadas. Tá? Além disso, assim como aqui, eu tenho que colocar o número do circuito que esses fios pertencem. Né? Esses fios estão conectados, estão relacionados ao disjuntor 1. Então aqui eu também tenho que colocar 1. Tá? Além disso, como eu tenho um sistema de controle, eu tenho que identificar a quem esse retorno está associado. Tá? Nesse caso eu só tenho um retorno, estou só controlando A, então ao lado do 1, sobre o retorno, tá? Sempre sobre o retorno, eu vou colocar a letra A. Tá? Então eu sei que esse sistema se refere ao circuito 1 e faço o controle dos pontos de iluminação A. Mais uma vez eu tenho que colocar a bitola do fio. Como é o mesmo circuito, a bitola do fio é a mesma, ela não muda em nenhum momento. Então, tenho que colocar 2,5 ponto. Observe que agora já é interessante eu começar a trabalhar na simbologia das lâmpadas.
que não está completo. Eu comecei aqui com um azinho, mas quando eu estou trabalhando com a simbologia da lâmpada, eu tenho que indicar também quantas lâmpadas estão nesse ponto de iluminação, qual a potência total das lâmpadas e a que circuito essa lâmpada pertence. Eu já falei que tudo aqui pertence ao circuito 1. Então a primeira informação bastante relevante, que é algo que o pessoal erra muito. Quando eu for representar o circuito de um elemento de uso, um ponto de uso, ou seja, eu estou usando energia naquele ponto, eu tenho que fazer esses tracinhos antes e depois do número do circuito. Então observe que aqui não tem um tracinho e sobre as lâmpadas, sim. Tá? Porque isso indica que aqui eu estou usando energia, é um ponto terminal. Tá? Além disso, eu tenho que fazer a representação da potência dessa lâmpada. Então vamos imaginar aqui que eu só tenho uma lâmpada, tá? Nesse ponto de iluminação, de 100 watts. Então eu estou colocando aqui que é uma lâmpada de 100 watts. E a mesma coisa aqui, eu tenho que falar qual que é o circuito dessa lâmpada. Opa. Circuito 1, tracinho de cada lado. E a potência da lâmpada. Observe que o posicionamento dessa informação pode variar de acordo com o espaço que eu tenho disponível, mas ele tem que ficar ao redor da lâmpada. Tá? Então é importantíssimo, pessoal. Esquecer isso aqui é um erro que o pessoal comete com frequência. Tá? Esses tracinhos. Ele é relevante porque ele evita que eu confunda, por exemplo, essa simbologia aqui com isso aqui. Tá? Ou então, por exemplo, algum símbolo que eu vou colocar aqui com o número de circuito da iluminação. Os tracinhos indicam que eu estou trabalhando no ponto terminal. Não pode esquecer. Então, voltando. Ótimo. Finalizei aqui e eu tenho que continuar com o meu circuito. Aqui eu já consigo fazer a conexão do neutro com o retorno. Mas olha essa lâmpada aqui. Eu ainda não tenho nenhum fio passando por esse eletroduto. Então, para fazer a ligação, sei o que eu tenho que mandar. Pelo menos o neutro. Opa. Pelo menos o neutro está falhando aqui. Pelo menos um neutro. E além do neutro, eu vou ter que fazer uma derivação nesse retorno, ou seja, eu vou descascar um retorno. Um lado do retorno vai conectar na lâmpada, e eu vou descascar e fazer uma emenda aqui, e continuar o retorno nessa direção. Passar o retorno por esse eletroduto. Então, além de conectar nessa lâmpada, ele vai passar por esse circuito e conectar a essa lâmpada. Então agora eu tenho um neutro e um retorno passando por esse eletroduto. Simbologia continua a mesma. Circuito 1, Azinho. Trata-se do retorno relacionado com esse interruptor. Então estou dizendo de onde está vindo esse retorno. Eu tenho que colocar aqui embaixo também o tamanho da bitola do fio. 2,5 ponto. Tá? Observe que dessa maneira eu não vou confundir qualquer coisa que eu estou colocando aqui com o circuito da lâmpada. Se aqui, por exemplo, fosse o circuito 2, eu não ia confundir esse 2 com esse 1 aqui. Por quê? Porque eu tenho um tracinho do lado dizendo que isso se refere à lâmpada. Tá? Então, ótimo. Aqui o que eu tenho? Eu tenho uma fase vindo aqui, descendo reto para esse interruptor. Eu tenho um neutro vindo para cá. Aqui eu tenho uma derivação, ou seja, eu vou descascar aquele neutro. E vou conectar ele a um outro fio que vai continuar esse percurso. Tá? E além disso, eu tenho um retorno subindo aqui, tendo uma derivação também e continuando para cá. Então, meu circuito da lâmpada está completo com a representação segundo a norma. Tá? A gente pode dar uma olhada ali no que eu já tinha até falado. Pode observar que, no que diz respeito à lâmpada interruptor, a simbologia está exatamente o que a norma pede para eu fazer. Tá? Mas observe que agora falta fazer a representação dessa tomada. Lembra que eu falei que isso seria uma tomada de ar-condicionado? Por ser uma tomada de ar-condicionado, eu não posso, em hipótese alguma, naquele quadro de distribuição de circuito, falar que eu vou ter a iluminação e o ar-condicionado conectado ao mesmo disjuntor, ou seja, no mesmo circuito. Então, necessariamente, naquele meu quadro de divisão de circuito, eu tenho que ter colocado essa tomada num circuito exclusivo só dele. Tá? Um circuito diferente do 1. Por isso, eu vou ter que passar por esse eletroduto mais uma fase e mais um neutro. Tá? Pelo menos isso, ou seja, mais um neutro, mais uma fase e, por se tratar de uma tomada, eu sou obrigado agora a fazer uma fiação de terra, de aterramento. Tá?
Lembrando que agora é um circuito distinto. Então, digamos que isso aqui seja o circuito 3. Eu defini lá no meu quadro que isso aqui é o circuito 3. Então, aqui em cima eu vou ter que fazer a representação do circuito que ele está conectado, 3. E aqui embaixo a bitola do fio. Digamos que lá, quando eu for fazer dimensionamento de carga, eu calculei que isso aqui é um fio de 4 milímetros quadrados. Então, eu vou ter que fazer a representação aqui embaixo da bitola do fio. Tá? 4,0 ponto. O ponto significa milímetros quadrados. Essa fiação ela vai passar reto por aqui, ou seja, dentro desse quadro de distribuição, dessa caixa de distribuição, essa fiação vai passar reta, eu não vou ter que fazer nenhuma derivação. Observe que são nêutrons distintos, eu não posso misturar nêutrons de circuitos distintos, senão isso vai dar problema lá na divisão de circuito ou sobreaquecimento da fiação. Tá? Então, essa fiação vai passar reto por aqui, então, novamente, eu tenho que indicar que aqui eu vou ter um nêutron, uma fase, e um terra. Tá? Mais uma vez, eu só estou mudando essas cores para facilitar a visualização. No projeto você vai usar a mesma coloração. Novamente, o 3 aqui em cima, indicando que eles são do circuito 3. Todos esses elementos fazem parte do circuito 3. E um 4 aqui embaixo, indicando a bitola do fio. Novamente, vai passar reto por essa caixa de passagem. Tá? E vai descer esse caminho aqui, lembra que eu estou olhando de cima, então ele vai descer para o canto da sala, né, e conectar essa tomada baixa. Isso aqui é um símbolo de tomada baixa. Então, eu poderia fazer essa simbologia aqui, né, a fase assim, poderia. Só que isso dificulta a leitura. Então, ao invés de fazer dessa maneira, eu vou usar uma linha de chamada. Vou colocar uma linha de chamada aqui. Tá? E vou colocar aqui, neutro. A fase e o terra. Novamente, número do circuito e a bitola dos meus condutores. Feito isso, falta agora só representar a minha tomada. Observe que agora eu consigo ver perfeitamente que o circuito, essa fiação referente ao circuito 3, ela vai sair do quadro de distribuição e vai passar por todo esse caminho até chegar na tomada. Se eu não sei fazer essa ligação na tomada, não vai ser com representação unifilar que eu vou aprender. Para isso a gente vai usar a multifilar, que eu vou falar mais à frente. Mas tranquilo, cheguei nesse ponto aqui, eu tenho que fazer a representação da tomada. O que falta aqui? Né? Na tomada eu não controlo ninguém, né? Nem sou controlado por alguém. Então não faz sentido eu usar os símbolos, né, as letras minúsculas. Aqui eu vou falar o número do circuito do qual a tomada faz ponto. Novamente, mesma lógica da representação da lâmpada, é o 3 com os tracinhos ao lado, para dizer que aqui é um ponto de uso, é aqui que eu estou usando energia. Além disso, eu também tenho que dizer a potência daquela minha tomada. Tá? Se eu não me engano, tem outra representação aqui que mostra a representação da tomada. Então, eu tenho que ter os tracinhos ao lado, tá? E a potência daquele ponto, tá? Em volt-ampere. Então, voltando aqui, eu já coloquei o número do circuito e agora eu vou colocar a potência. Eu disse que aqui é um tubo e um ar-condicionado. Então, digamos que isso aqui seria uma tomada de, por exemplo, 4.000. Ficar apertado aqui. Volt-ampere. Colocaria aqui do lado, mas por causa que vai ficar apertado, volt-ampere. Tá? Então é isso, pessoal. Onde que normalmente os erros são realizados na hora de fazer a representação? Obviamente, decorar como é que é o símbolo, você tem que saber. Mas além disso, o pessoal peca em algumas coisas bem simples. Tá? A primeira delas é esquecer de colocar, fazer referência ao controle. Tá? Eu tenho que lembrar que eu tenho que colocar o número do controle tanto no interruptor, quanto na lâmpada, quanto, e aqui é onde o pessoal esquece, sobre os retornos. Está vendo que ele está aqui, ó, sobre os retornos, eu tenho uma letra minúscula dizendo quem que aquele retorno está ligado. Né? Ele está ligado ao esse interruptor e a essa lâmpada. Se esquecer isso aqui, pessoal, o instalador vai ver
aquela simbologia, não vai saber aonde vai ligar aquele retorno. Lembra que o instalador vai trabalhar por partes. Então, se ele está vendo daqui ele tem que passar uma fase, duas fases, né? 2 nêutrons e um terra, ele vai passar esses 5 fios aqui dentro, de acordo com o que você fez. Ele não está pensando muito em onde ele vai ligar o quê. Tá? Então, se você não colocar essa simbologia, a pessoa pode se perder. Outro ponto bastante frequente de erro é esquecer desses traços nos pontos de uso, na representação do circuito no ponto de uso. Isso é importantíssimo, pessoal. Como a gente viu lá, por exemplo, nesse slide aqui, a representação do circuito elétrico, né, ele pode ficar bastante poluído, então visualmente pode causar uma confusão. Esse tipo de detalhe ajuda a entender o que aquela simbologia está querendo dizer. Então, por exemplo, se esse 3 estivesse um pouquinho mais próximo daqui, e eu não tivesse os traços no 1, o instalador poderia confundir e achar que, por exemplo, essa lâmpada faz parte do circuito 3. Tá? Então, esses tracinhos aqui no ponto de uso ajudam muito na hora de compreender o que está acontecendo. Isso vale também para tomada, tá, pessoal? Não pode esquecer. Então, aqui não pode esquecer desse tracinho. E, finalmente, tá? Não se esquecer da bitola. Isso aqui é importante, pessoal, porque se você não colocar o tamanho da bitola da fiação na representação, se aqui tivesse nada, o instalador ia interpretar aquele fio como um fio de 1,5. Ou seja, se você estiver trabalhando com um fio de uma bitola de 1,5 milímetros quadrados, você não precisa colocar a bitola embaixo do fio, né, da representação do fio. Então, se você esquecer ou não colocar, isso vai indicar que a fiação é de 1,5. Tá? Então, esses são os principais erros que são cometidos quando o pessoal trabalha com simbologia. Obviamente, a representação, o tipo de símbolo tem que ser decorado. Mas, além disso, esses pequenos detalhes têm que estar presentes em tudo. Então, seguindo esses passos, você vai ser capaz de fazer uma boa representação unifilar. Não tem muito mistério. Tá? Então, o conjunto de fios que representam um símbolo, você agrupa, tá? Coloca o número do circuito em cima, bitola embaixo. Se houver um retorno, você vai colocar o Azinho, tá? O Bzinho, o Czinho, o Dzinho, indicando, ou pareando quem controla e quem é controlado. Tá? E esse símbolo sobre o retorno indica a quem ele está conectado. Legal? Então é isso que a gente tinha sobre representação unifilar. Obviamente, para complementar todo esse estudo, recomendo pegar a norma de simbologia, tá? A 5444, e dar uma olhada em todas as representações que a gente tem ali. São várias coisas, tá? Aqui, por exemplo, a gente tem representação de vários tipos de lâmpada, vários tipos de interruptores, tá? Aqui, além de lâmpada, a gente tem tomada, e assim por diante.